Olá, então estamos chegando ao último grupo de plantas que nós estudaremos, é o grupo das angiospermas. Então são plantas bem representativas, bem características. Então nós vamos memorizar aqui, lembrar que as angiospermas são aquelas plantas que possuem, então, como características importantes, a presença, então, de flores, que não tinha em nenhum grupo anterior. Veja que nas gimnospermas o que nós tínhamos eram estróbilos, não eram flores, então isso é bem característico das angiospermas. E também a presença de frutos. Então, nesse grupo, se desenvolve os frutos, além das sementes que nós já vimos que já surgiram lá nas gimnospermas. Então, gimnosperma só tem a semente. Fruto envolvendo a semente é característico de angiospermas. Então, pode ser um fruto assim carnudo, mas pode ser também frutos secos. De qualquer forma, eles protegem a semente. Então, isso é bem característico aí, e novidade evolutiva para as angiospermas, então surge flores e frutos. Então, são plantas bem populares, características, muitas frutíferas, muitos grãos que nós usamos, a madeira que se usa para fazer papel, muitas vezes vem de angiospermas. Aqui temos exemplos de gramíneas, exemplo de um cipó, né? Então, muitas com flores vistosas, o exemplo de uma Vitória Régia, que é uma angiosperma aquática, ou seja, 70% das espécies conhecidas de plantas pertencem ao grupo das angiospermas. São de tamanhos muito variados, a gente tem desde as minúsculas lentilhas da água, que é uma plantinha aquática de água doce, até grandes jequitibás, por exemplo, que são plantas arbóreas de grande porte, então, e temos até mesmo algumas espécies que são de gramíneas, que são marinhas. Então, tem um grupo bem diversificado, distribuição geográfica bastante ampla, ambientes frios, ambientes desérticos, enfim, em todos os lugares. Então, elas possuem um sistema bem eficiente de vasos condutores, né? Então, nós já vimos que elas possuem flores e frutos, como eu falei, além da formação do pólen da semente, que já vimos que já estão presentes lá nas gimnospermas, e também vão surgir mais algumas características que eu deixei bem destacado aqui como novidade evolutiva de angiospermas. Além de flores e frutos, nós temos também um padrão de fecundação dupla, que eu já vou mostrar como que funciona, como que acontece, e a polinização, que ela está associada especialmente a animais. Então, né, temos algumas plantas que são aí polinizadas por meio do vento, mas muitas delas são relacionadas aí com os animais. Então, quando você vê uma planta completinha, que tem raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, pode ter certeza que é uma angiosperma, né? Porque então elas têm todas aquelas estruturas típicas que a gente normalmente estuda numa planta. E isso que você enxerga, essa planta como um todo, é o esporófito, que é diploide. Então, o gametófito, ele faz parte do ciclo, todas as plantas são haplodiplobiontes, mas o gametófito, ele se restringe a essa parte, então, dos tecidos e reprodutores. Então, ele é bem simples, bem rápido o processo, mas sim, a planta tem o ciclo duplo, né, a metagênese. Então, as flores bem típicas, então estão, como eu falei, ligados normalmente à dispersão do grão de pólen para os animais. Então, normalmente elas têm atrativos, como cores, tem sabor, né, tem gosto, tem cheiro, enfim. Então, elas normalmente têm esses padrões aqui. Então, se observar uma flor bem típica, nesse caso é uma flor que ela é tanto masculina quanto feminina, ela vai ter todas as porções aqui, né, que vão ser responsáveis, então, pela parte da reprodução da planta. Então, em alguns casos, na própria flor, se desenvolve, então, a parte feminina, que é essa parte aqui, esses 5 pontinhos aqui, onde você pode observar aqui, nessa planta também, essas 5 estruturas representam a parte feminina, e essa parte amarelinha aqui, a parte, então, da produção do grão de pólen, né, que é a parte masculina. Então, na mesma flor, tipo hibisco, como a laranjeira, por exemplo, são flores monóicas ou hermafroditas. Às vezes, na mesma flor, nós temos apenas, uma flor, nós temos apenas a parte feminina ou a parte masculina. E às vezes nós temos plantas separadas, né? Umas, no caso do mamoeiro, que é uma planta masculina, com flores masculinas, e uma planta feminina, com as flores femininas. Uma flor completa, então ela tem desde o pedúnculo, o receptáculo, que seria um só para dar suporte. Nós temos aqui folhinhas normalmente modificadas, que são verdinhas, que são as sépalas, né, que no conjunto formam o que a gente chama de cálice. Nós temos a corola, que é o conjunto de pétalas, normalmente coloridas, e aí nós temos a parte, provavelmente dita, que é reprodutora. Então, aqui, por exemplo, normalmente é amarelinho, né, nós temos aqui o androceu, que é o conjunto, então,
dos estames, então são os vários estames, normalmente amarelinhos, como eu falei, e a parte feminina, que nós vamos chamar de gineceu, é só lembrar, ó, ginecologia. Então, gineceu, a parte feminina, que vai ser, então, a reunião de vários carpelos. Tá? Então, os carpelos se reúnem e formam, então, o gineceu. Então, aqui um detalhe, o estame, carpelo, mostrando, então, a parte masculina, a parte feminina. Então, na parte feminina que estará incluído, então, o óvulo, que nós já vimos que não é o gameta. Toda essa parte aqui, a oosfera, que é o gameta, vai se desenvolver aqui dentro. Então, macho, fêmea. Então, como falei, pode estar na mesma flor ou em flores separadas. Então, aqui, se nós observarmos lá nos estames, fazer um corte da parte masculina, é lá que são os sacos polínicos. Então, quando a gente pensa em pólen, lembre, tem a ver com a parte masculina. Então, os microsporângios vai produzir esporos masculinos, porque é micro. Então, dentro do saco polínico tem as células mães dos esporos e vão formar os esporos, lógico, por meiose, já que nós já vimos isso durante todo o ciclo aí das plantas. Então, os micrósporos vão formar ou germinar dentro, né, vão formar, desenvolver o grão de pólen, né, o gametófito masculino, vai formar as células geradoras, a célula vegetativa, as células do tubo, como acontecia lá nas gimnospermas. Então, é o mesmo processo. Tá? Então, aqui, um corte dessa parte masculina. Então, lá dentro, os sacos polínicos, vai ocorrer, então, por meiose, a formação dos micrósporos e se desenvolve depois aí dentro, né, no gametófito masculino, dentro do grão de pólen, e ele que vai ser transportado, então, até a parte feminina. De que forma, né? Depois a gente vai ver que, então, tem os dispersores, geralmente são insetos que carregam outros animais. Então, a parte feminina, nós vamos fazer um corte agora dessa parte aqui, né? Então, a gente chama também de pistilo. Lá nessa região mais próxima à base do pedúnculo tem um ovário, onde vai ocorrer, então, a produção do esporo feminino, que é o megásporo. Então, ele, né, lá no ovário. O ovário vai ter um ou mais, né, macrosporângios, que são os óvulos. Então, lembre que o óvulo, como já falamos, ele vai ser desenvolvido por tegumentos e vai, então, se desenvolver depois do que a gente chama de fruto. Então, o ovário vai formar o fruto e cada óvulo fertilizado vai formar a semente, certo? Dessa forma aqui. Então, um detalhe, de novo, da parte feminina, vai formar, então, por meiose, como falei, os megásporos, se desenvolve, forma, então, a parte do gametófito feminino, tudo incluído no óvulo. Tranquilo? E aí, aqui um detalhe, então, tanto do grão de pólen, que é a parte masculina, quanto da parte feminina, onde nós temos, então, né, essa parte que é a osfera, que é o gameta feminino. Então, é aqui que vai ocorrer a fertilização para formar o zigoto. Então, lembrando que nas angiospermas, como eu falei, normalmente elas vão ser, produzir o grão de pólen, né, e vai ser, então, carregado de uma planta para outra. Então, aqui uns detalhes, tanto, né, de plantas, por exemplo, no caso do pé de milho, né, que vai ter, então, mecanismos diferentes para polinizar. Então, pode, normalmente, existir na mesma flor, né, tanto a parte masculina quanto feminina, mas vejo que, normalmente, o que acontece, a parte, muitas vezes, ela é inferior à parte feminina, justamente por quê? Porque aí evita que o pólen fertilize a mesma planta. Tá? Então, ele vai normalmente ser carregado de uma planta para outra, porque a fertilização cruzada vai garantir essa variabilidade genética. Tá? Então, existe sim algumas plantas, como as gramíneas, principalmente, que vai ocorrer a polinização pelo vento. Anemofilia. Temos as entomofilias, quando a gente pensa em entomo é de inseto, né, entomologia dos insetos, então a grande parte é pela dispersão por parte dos insetos, temos a ornitofilia, que é pelas aves, e ainda a quiropterofilia por morcegos. Então, nesse caso, geralmente são flores brancas, né, já que os morcegos são mais noturnos, eles conseguem ter uma visão melhor quando a flor é clarinha, né, então, vários mecanismos aí, de dispersão, ou de carregar, né, que o pólen pode sair de uma planta e ir para outra. Então, geralmente as abelhinhas aqui,
se enche de grão de pólen, lógico que elas são atrás do nectário, né, da substância açucarada, e nesse caso vejo que essa polinização dirigida vai, de certa forma, permitir uma economia de produção de pólen. Então, quando é pelo vento, precisa produzir muito mais pólen do que quando acontece aqui o transporte do pólen por algum animal. Vai fertilizar, vai facilitar essa fertilização cruzada. E, finalmente, para mostrar, então, aquela fecundação que eu falei que ela é dupla, no caso das angiospermas, é para mostrar, então, o que acontece aqui. Então, observe, então, o grão de pólen chegando na parte feminina, isso aqui é o óvulo, então, aqui dentro, né, estão as células reprodutoras, uma delas é o gameta feminino, que é a oosfera, e nós temos aqui mais duas células que são viáveis também. Então, nesse caso, vai ocorrer fertilização da seguinte forma. Então, o grão de pólen vai formar o tubo polínico, o gameta masculino, ou os gametas masculinos vão ser transportados pelo tubo polínico, são os anterozoides, e vão chegar, então, até essa parte aqui do óvulo. Certo? Então, vai acontecer a fertilização aqui dentro. Então, o que acontece? Basicamente, quando atinge o saco polínico, o tubo vai liberar esses dois núcleos espermáticos, um deles vai fertilizar a oosfera, e e o outro vai fertilizar aqueles núcleos polares que estavam ao lado da oosfera. Tá? Então, vai ocorrer dupla fertilização. Por isso que nós chamamos aqui de dupla fecundação, que é típico de angiospermas. Então, uma delas forma o zigoto, que vai se desenvolver na nova planta, e o endosperma, vejo que era um gameta masculino para duas células femininas. E aí vai formar um tecido que é 3N, triploide, que é o endosperma, que é o que vai dar nutrição aí para o embrião. Então, o embriãozinho é diploide, mas o endosperma é triploide. Tá? Então, a gente chama de albúmen também, esse material aqui. Certo? Que vai ser a reserva nutritiva do embrião. E depois, então, o óvulo como um todo, já com o embriãozinho aqui dentro, fertilizado, então, e a formação desse endosperma, vai se desenvolver e formar, então, a semente. E toda essa parte aqui, ao redor da semente, que é o ovário da planta, vai formar, então, o fruto, tá? Que é a novidade evolutiva das angiospermas. E aqui mostrando o ciclo inteiro, depois que a semente se forma, então ela vai germinar e formar novamente o esporófito, que é a planta como um todo. Tá? Então, só para ficar bem claro, o ovário vai virar fruto, e o óvulo fertilizado vai formar a semente. Aqui os detalhes do fruto, então, os vários tipos de fruto, né, as bagas, as duplas, geralmente isso aqui tem a semente mais durinha, né, as várias partes do fruto, e também a semente. Tá? E aí, a semente vai ter um material nutritivo e vai ter o embrião. Então, aqui um grão de milho, aqui um grão de feijão, para mostrar a diferença entre grupos de plantas, que nós temos aí as chamadas monocotiledôneas, onde tem apenas um cotilédone, e as dicotiledôneas, quando tem dois cotilédones. Então, no caso, os dois abrigam o embrião, e esse material vai servir de nutriente para o embrião. Não esqueça que esse endosperma aqui, ele é triploide, né? Nós tínhamos falado isso anteriormente. Certo? E esses cotilédonos são reservas nutritivas do embrião. E aí, enquanto ela está germinando até conseguir fazer fotossíntese, ela se utiliza desse material de reserva aqui. E como falei, assim como o grão de pólen, né, vai ser levado de um lado para o outro, né? Aqui nós temos também a dispersão das sementes. Então, muitas sementes são carregadas pelo vento, nesse caso. Tá? Estou falando da semente agora. Então, a nemocoria, quando é o vento que carrega, elas geralmente são aladas. Aqui temos um frutinho que as semanas também são aladas. As gramíneas, aqui o jacarandá, por exemplo. Pode ser pela água, no caso do coco, aqui, né, que é uma cotiledônia. Muitos animais, então, conseguem dispersar sementes também. Então, se alimentam do fruto e acabam levando a semente para longe. Então, aqui tem vários grupos aí de animais que fazem isso. Alguns casos ela se prende, né? Alguém já deve ter se enroscado no pé de picão, né? O pica-pica. Aquele que eles chamam de pastelzinho, né? Uma plantinha rasteira. Então, se prende na roupa e vai embora. Certo? E aí, essa planta, ela pode, né? Sendo carregada de um lado para o outro, vai germinar e formar, então, novamente
no esporófito. Algumas plantas também conseguem se reproduzir facilmente de uma forma assexuada, como é o caso aqui da batatinha, né, que tem um caule subterrâneo. Nós temos aqui a grama também, né, pé de morango, então, chamados de reprodução assexuada ou vegetativa, pode ser um pedacinho do caule. Quem planta as suculentas, né, sabe que uma folhinha já pode formar outras plantas também. Certo? Então, seria isso, então, em relação às angiospermas.